Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasília. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre a nossa cultura, a nossa história, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Nosso programa tem apoio dos Calçados Wirth, da cidade de Dois Irmãos. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje o senhor Lucildo Allert e o senhor Hugo Poth, de Westfália, no Vale do Taquari. Pesquisadores, pessoas que se envolvem com a cultura westfaliana, com o Plattdeutsch e com várias histórias que nós vamos contar aqui. Então, seu Lucildo. É uma honra, Felipe, a gente poder estar aqui, falar um pouco da nossa cultura, da nossa história, que nós encontramos no Vale do Taquari. Então, para nós é uma satisfação poder estar aqui e contar isso para o público em geral. Seu Hugo? É um prazer, com prazer que a gente aceitou o convite, né? E é uma honra, participar desse programa. Divulgar essa história que é tão sim, bonita, né? Sim, Meus caros, vocês têm uma cultura muito específica naquela região, nessa parte do Vale do Taquari, que é a cultura westfaliana. Então, se vocês pudessem também contar um pouco sobre essas raízes, as famílias, brevemente assim, esta história. Bom, a cultura westfaliana ela faz parte da história da cultura alemã. Ela tem algumas especificidades que é um pouco diferente, vamos dizer, do alemão. Algumas questões, por exemplo, nós temos a língua nossa, ela é diferente do alemão, ela é mais próxima do holandês. E outra característica que a gente trouxe aqui, que é o uso do sapato de pau. Então, são algumas características que diferenciam, vamos dizer, o alemão em geral dos westfalianos. E por que acontece essa diferença? É porque os nossos antepassados vêm de uma região plana do norte da Alemanha, onde inclusive hoje existe o estado da Renânia do Norte-Westfália. Então, e parte do outro estado, que é Niedersachsen. Então, nessa região é que se localizam, vamos dizer, os que são dessa linha e que vieram para o Brasil, especificamente hoje em 4 municípios assim onde mais predominam, que é Westfália, Teutônia, Imigrante e Colinas. Então é uma região pequena, só que é pequena, mas bem concentrada. Então para nós é importante a gente ir no meio, porque o Hunsrück predomina no geral, e de manter essa característica desse povo que veio. Então eles vieram em 1865 para frente, não foram os primeiros, e eles meio ficaram juntos numa região. E essa característica se manteve e ainda está hoje em muitas famílias presente. Famílias são predominantemente luteranas? Sim, na verdade todos que vieram dos westfalianos são luteranos. Existe uma corrente em Santa Catarina, que é de uma outra região da Westfália, que são católicos, mas essa linha ela é um pouco atuante, praticamente desapareceu. Então a nossa linha é que está mais forte. E vocês, com um grupo, fazem todo um estudo, do que vocês também descrevem no dicionário, dicionário da língua westfaliana brasileira. Então, se também o senhor puder descrever para nós sobre esse trabalho de grupo, que eu tive já a alegria de ter estado com vocês, que vocês cantam, vocês rezam ou oram, e vocês têm essa preocupação com a preservação do westfaliano. Exatamente lá pelos idos de 1997,
um empresário alemão, o Klaus Dreyer, que são nossos parentes, que tem na Alemanha, a gente se conheceu, e ele lá está também fazendo um trabalho de resgate desse Plattdeutsch. E ele lançou um dicionário, e ele lançou também esse dicionário lá na nossa região. E a partir daí nós fizemos vários encontros, reunindo as famílias que ainda de alguma forma falavam e entendem esse chamado dialeto. Então, desde aquela época começou a ideia, nós precisamos fazer alguma coisa para as futuras gerações. E fizemos, acho que 5 encontros desses, mas ficou só nos encontros. Então, a partir de 2013, nós começamos a trabalhar efetivamente no resgate. Então, a primeira coisa, nós criamos um grupo assim, de representatividade, vamos dizer, dos vários segmentos na Westfália, do setor público, privado e tal, e inclusive também pessoal da escola, professoras e coisas, para a gente ter assim, uma ideia de todos os segmentos. E nós começamos a trabalhar. Então, a primeira ideia foi o quê? Fazer um dicionário no Brasil. Por quê? E aí nós chamamos de língua westfaliana brasileira, porque aí nós não temos o compromisso de manter exatamente como é na Alemanha. Manter aquilo que se manteve no Brasil e incluir coisas novas que se criaram ao longo do tempo. Então ele tem alguns diferenciais com a Alemanha, por isso que nós chamamos de brasileiro. Uma outra questão muito bonita, né, o seu Hugo aqui pode descrever para nós, o trabalho dele com a própria produção dos sapatos de pau, né, que representam também parte dessa cultura e que maiores ou menores, né, muitos aqui, o senhor inclusive utilizando hoje, do quanto em boa parte, assim, né, especialmente do passado, as pessoas realmente calçavam, né, e se o senhor puder também descrever sobre essa sua produção, né, esse seu trabalho na confecção dos sapatos de pau. Sim, antigamente isso era provavelmente o único calçado quando vieram os imigrantes, né? E depois foi perdendo um pouco de espaço, né? Com os calçados de couro e de borracha, né? E agora a gente então tenta trabalhar para manter essa cultura, né? Até o grupo de danças do nosso município, ele usa isso nas apresentações, né? E ali não tinha mais quem fabricava, né? E aí no fim, para ajudar a manter a cultura, eu me dispus então a produzir esse sapato, né? Até talvez eu possa colocar uma história bem interessante. No último encontro que nós fizemos, geral, sobre o sapato de pau, nós lançamos a ideia, quem vai fabricar o sapato de pau? Porque aquele que fazia, o Bruni, Arnoldo Bruni, ele faleceu. E aí não tinha mais nenhum fabricante. Então, até nosso grupo lançou a ideia e foi uma coisa interessante. Ele não falou para ninguém, mas ele se inscreveu para participar do concurso na Westfália. E eu participei da avaliação, eram 5 candidatos, e fizemos a avaliação e a gente olhou e todo mundo chegou à conclusão, não, esse merece o primeiro lugar. E depois nós fomos ver quem era o fabricante, aí eu descobri que ele tinha se inscrito e ele acabou ganhando o primeiro lugar no concurso e virou o novo fabricante do sapato de pau. E como consiste assim esse trabalho de fabricação, seu Hugo? É um pouco diferente de outros serviços, né? Uhum. Porque ele tem que ser trabalhado basicamente na madeira verde ou deixar ela úmida, né? Porque a parte interna, bruta, ela tem que ser cortada verde, senão se ela murcha, a ferramenta não corta mais, não consegue cortar. Então tem que cortar a madeira, né? E deixar tudo submerso na água para então continuar trabalhando aos poucos, né? E mesmo assim, se ela ficar talvez mais que 2 meses, ela já não é mais tão bom de se trabalhar. E o acabamento ele deve ser feito já seco,
por causa de lixar, não tem como lixar uma madeira verde. Então, é um processo um pouco mais demorado, né? Porque é praticamente talhado, aberto ali. Sim, né? Por parte interna é difícil, exige habilidade e força, né? A gente está tentando modernizar, mas não é tão simples assim, né? Porque tu não tem como marcar e tirar medida por dentro para seguir, né, a demarcação, né? Então tem que ter paciência, né? É importante observar que isso é uma tora, que ela é segmentada, e aí isso se transforma, isso é quase impossível de imaginar. Uma tora dessas dá quantos pares? Uma tora é uma árvore que eu derrubei de uns 50 centímetros, deu 33 pares, consegui isso aí, né? Mas isso tem que ser tudo cortado quase no primeiro dia e botar na água para ela manter a umidade, né? E depois também serve como lembrança para as pessoas, para as famílias. Isso hoje não é para uso. Não é para uso diário, assim. É mais para lembrança e para resgate da cultura, né? Essas coisas. E é demorado fazer também. Não é muito viável economicamente, mas a gente faz para manter a tradição, o costume. E depois é passado um verniz, depois tem que lixar de novo, dá bastante serviço, né? Isso posso afirmar. É interessante até, eu tive a experiência quando tinha lá os meus 5, 10 anos, que aos 5 anos eu ainda conheci meu avô que era fabricante. E eu, graças a Deus, eu tenho um par que eu tenho de lembrança que ele fabricou. Então, na verdade, ali parou a fabricação porque ele só tinha filhas e nenhuma filha continuou isso. Então, hoje eu estou feliz sentado ao lado do Hugo. De um fabricante. O fabricante me lembra o meu avô que fazia isso, então é muito interessante. É que tem muito, assim, essa questão sentimental, as lembranças. Sim, porque isso não era meu projeto de fazer esse sapato, né? Foi assim uma impulsão por causa da necessidade de ter alguém no município que fizesse isso, porque é o símbolo do município, né? E alguém teria que fazer. E hoje o senhor é o único. Sim, lá na região. Em Teutônia tem ainda, na Westfália, no município de Westfália é o único. Mas tem um outro em Teutônia que fabrica também. Agora, e dançar com sapato de pau também não é fácil. Inclusive, cada ano, o grupo, o Westfälische de Tanzgruppe, ele faz um encontro de grupos de dança e ele tem um sistema bem interessante. Todos os grupos que participam da festividade, que é no mês, e vai acontecer, acontece sempre em mês de março, e aí esses grupos têm que dançar pelo menos uma parte de uma música calçando esse sapato. Então é uma integração que é feita com todos os grupos que vêm de fora, que nunca usaram sapato, tem que experimentar alguns passos de dança com isso aí. Então é uma forma que o grupo faz lá para... É que os westfalianos já estão mais acostumados. Sim, eles só dançam. Quando eles dançam é sempre com sapato de pau. Treino e tudo. Legal. E outra questão importante, né, aqui você nos traz o dicionário da língua westfaliana brasileira. Houve também toda uma pesquisa de um grupo para que chegássemos a ter, né, estas palavras, né, no português, no gramatical, inclusive, né? Sim. E no Plattdeutsch. Né? Então ele é trilingue, esse dicionário que então tem no Platt, que tem no português e alemão. Exatamente para as pessoas poderem, quem sabe alemão, mas não sabe o Plattdeutsch, ele tem a oportunidade de comparar. Quem não sabe nenhuma nem outra e sabe português, também tem essa oportunidade. Bom, nós começamos, como disse, em 2013, e essa foi a nossa tarefa principal, de resgatar isso. E nós começamos a trabalhar e a gente ampliou essa situação. Nós criamos texto, então uma das coisas primeiras que nós fizemos é como escrever isso, que todo mundo falava, mas como é que se escreve? Então nós criamos uma escrita nossa, onde nós pensamos o seguinte: nós não podemos ir contra as regras alemãs,
porque afinal se ensina alemão na escola. Então nós adaptamos a escrita usando a regra alemã e adaptamos algumas outras formas que não tem no alemão. Por exemplo, existem algumas coisas similares com o inglês. Por exemplo, o inglês tem you, esse u, isso não existe no alemão. Mas nós temos ele no dialeto, que o you é do, então só muda uma letra. Por exemplo, nós é we, e no sapato de pau é we. Então, tem essas duas situações, o i e o u, e aí nós procuramos adaptar isso e usamos então a vogal duplicada para que então a gente com isso produza essa sonoridade. Então tem algumas outras regras, mas inclusive no dicionário nós destacamos isso e nós começamos a escrever assim. Quer dizer, nós também estamos aprendendo, escrevendo assim. E aí nós fomos evoluindo, conseguimos em 2019 o dicionário, e a gente chamou isso de língua westfaliana brasileira. Bom, uma língua precisa de uma gramática. Então, nós começamos a trabalhar na gramática. E, às vezes, a pandemia é um problema, mas para nós, nesse sentido, nossa pesquisa foi uma solução. A gente foi intensificar o trabalho e nós conseguimos terminar essa gramática. A gente, para isso, usou a gramática holandesa, a gramática inglesa, alemã, portuguesa. Nós juntamos tudo isso e fomos ver o que daria para aproveitar. E tem algumas particularidades, porque a gente usa o cérebro e o ouvido. O cérebro para as lembranças do tempo de criança. Inclusive, nessas pesquisas, todo o grupo voltou a pensar na sua infância, quando os nossos avós e coisas só falavam isso. Então a gente se lembrou de muitas palavras que até estavam meio esquecidas. E claro, a gente também buscou pesquisas na Alemanha que tem. Então, às vezes é um pouco diferente, mas fez suscitar esse termo, vamos dizer, que estava esquecido. E com isso nós fomos, e hoje temos uma gramática, eu diria assim, já disse para vários, se a gente fosse pensar de fazer isso assim, vai ser assim, a gente diria isso é impossível. E graças a Deus, ninguém nos disse que era impossível. E a gente também não pensou, e aí nós fizemos, porque senão... Sim. E quantos são os integrantes do grupo hoje? São, assim, em média 15. Tem uns que moram um pouco mais longe, não vêm sempre, mas são 15. Então, tem homens, mulheres, então nós nos divertimos muito nos encontros. Você teve a oportunidade, onde nós cantamos, onde nós temos uma que é musicista, que canta em coral, então ela é o nosso braço direito na música. Então na música nós procuramos, porque existem cantos que os antepassados trouxeram, mas o westfaliano, ele tem uns cantos, o conteúdo é fantástico. Só que a melodia não é muito animada, e nós vivemos no Brasil, e o Brasil, a música tem que ter animado. Ritmo. Então nós procuramos hoje, nós temos vários cantos, que nós, na cor dos olhos seus, quer dizer, essa música, nós adaptamos. Nós temos músicas alemãs, por exemplo, a Rot in die Rosen, então temos um outro canto, que até no lançamento da gramática nós vamos apresentar, que achamos que é uma coisa importante, é que o amor entre as pessoas é o que conta. E tem um canto do Semino Rossi que ele apresenta isso em alemão, e nós traduzimos isso, além da Liebe teilt in dir, só o amor conta na vida. Então, esse é um canto muito lindo. Então, eles são cantos mais animados e têm conteúdos, então nós buscamos nos adaptar à nossa realidade atual. Temos alguns cantos, sim, que a gente usa, que é um pouco mais animado. Então, nós já temos um bom repertório, viste lá no dia que tivemos lá. Cantos também de Natal e tal. Então, nós fizemos o trabalho, a gente faz a tradução, tenta fazer a métrica, e a Doralice então tenta até que isso funciona e que nós conseguimos pronunciar e cantar. Então são momentos interessantes no nosso grupo.
Mas tem muitas palavras e expressões também bem diferentes. Tem muitas. Por exemplo, a gente sempre diz o seguinte, no nosso dialeto, que hoje nós chamamos de língua, tem uma palavra que é fundamental, que ela é diferente de qualquer outra língua. Por exemplo, um cachorro, em alemão, é Hund. Tem muitos Plattdeutsch que chamam de Hund. Mas o único que não chama de Hund e chama de Rühn é o westfaliano. Então, ali nós identificamos uma característica linguística bem própria. Bem própria. Seu Hugo, se o senhor pudesse, a gente está chegando agora em 2 anos, aos 200 anos da imigração, ao bicentenário. É um período que vão ser, em vários municípios, localidades, realizadas festividades e encontros. A sua mensagem, a sua opinião sobre a importância de a gente fazer esse trabalho, né, de resgate, de preservação, como o senhor, por exemplo, olha, né, esse trabalho pelo Sapato de Pau, toda essa memória, né, que se mantém ou que a gente acaba então revivendo quando vê, né, essas peças e também o senhor participa do grupo, busca essa questão da preservação do idioma, né? Se o senhor pudesse destacar, né, a importância para o senhor de todo esse trabalho? É muito grande, né? Que eu acho isso é o nosso alicerce, né? E não pode deixar cair por terra, né? Tem que sempre alguém tem que se empenhar em manter viva essa chama das tradições e dos costumes, né? E, seu Lucildo, a gente sabe que em maio vai ter um lançamento, né, da gramática, e o senhor também puder destacar aqui, né, para os nossos telespectadores, porque as pessoas podem acompanhar, quem sabe até mesmo participar desse evento e acompanhar mais também o grupo. Bom, nós inclusive esperamos ter a honra de ter a sua presença no dia do lançamento, que a gente deixou já o convite aqui. Sim. Então, para nós é uma coisa importante, eu diria assim, essa gramática, ela assim, a gente conseguiu com uma professora na Alemanha, que ela também fez a leitura de tudo isso. Nós temos o prefácio do Cleo Altenhofen, do professor da URGS. Então nós estamos integrados, inclusive no ano passado nós fizemos uma live em conjunto, a URGS fez com a Alemanha, que teve então com a Universidade de Gießen e de Frankfurt, que fizeram essa live, onde nós tivemos a oportunidade de colocar para todo o público, todos os espectadores, a forma como nós temos a escrita e tal. Então, essa gramática, ela é, eu diria assim, completa como qualquer outra gramática, substantivos, e ali nos verbos, conjugação de verbos, todas essas denominações gramaticais, e nós ampliamos na gramática as palavras mais comuns, substantivos, verbos, adjetivos, e aí nós fizemos em 4 línguas. Então, na verdade, a própria gramática vai trazer mais um dicionário junto também em 4 línguas. Então é importante, eu queria ainda destacar do Hugo, a importância dele, ele disse que é importante, mas só para destacar que nesse dicionário tem mais de 300 palavras que ele pesquisou. Inclusive legal. Deve ter gasto várias semanas, ele Sim. trouxe uma lista toda, quando nós já tínhamos praticamente a gramática pronta, ele trouxe mais uma lista. Então só para destacar... A gramática não... do dicionário, só para destacar... A importância, o trabalho, a pesquisa. Sim, exatamente. Bem, mesmo coloco para você, seu Lucildo, agora muito próximo dos 200 anos, numa cultura tão diversificada que também é a cultura germânica, ou teuto-gaúcha, né? Com pomeranos, com Hunsrück, claro, aqui o nosso diálogo é sobre os westfalianos e a sua história, a sua riqueza, né, cultural. Se o senhor pudesse destacar a importância de nós preservarmos,
né, esta cultura, e também estamos muito próximo aí dos 200 anos, vamos também celebrar isto. Eu diria assim, é importante a gente entender que nós somos brasileiros, só que nós carregamos uma cultura e ela tem uma importância muito grande, são valores que eles continuam valendo mesmo depois de 200 anos, que esse pessoal que teve essa ideia, hoje pensar, a gente vê tantas migrações que existem forçadas, e que eles de certa forma também foi forçado porque não tinham possibilidades futuras diante da realidade que eles viviam. Então para nós é importantíssimo a gente nunca esquecer esses antepassados que nos abriram esse caminho, e eu diria assim que esse é um caminho que o Brasil tem, dessa diversidade cultural, que não existe em nenhum país no mundo que tem uma diversidade tão ampla. Então cabe a todas as etnias preservar, não para impor uma coisa, e sim preservar e manter essa união da diversidade. Então acho que é importantíssimo que as novas gerações, inclusive esse é o nosso lema, o que nós vamos fazer para as futuras gerações. Se nós somos hoje isso que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo? Porque teve alguém no passado que deixou essa ideia que tem que preservar, e cabe agora a nós fazer isso para as futuras gerações. Então, obrigado a vocês dividirem esse conhecimento aqui conosco hoje, com os nossos telespectadores da Vale TV, e obrigado a todos vocês que nos acompanham e continuem nos acompanhando, tanto aqui no canal 14 da NET, quanto pela internet, pelo YouTube e pelo Facebook.